Tecnologia é investimento, jamais será custo. E hoje especificamente nós vamos falar da cadeia de frio. Na verdade, eu quero gravar 2 vídeos. Um específico para a cadeia de frio de sorvetes, que é o tema de hoje. E na semana que vem eu vou falar sobre a cadeia de frio de outros produtos alimentícios, como carnes, laticínios, comida congelada, dentre outros. Porque existe uma certa diferença e misturar esse assunto em um vídeo só, acredito que vai mais confundir do que ajudar. A cadeia de frio do sorvete, ela tem 2 momentos. O primeiro momento é o transporte primário, que é da fábrica aos centros de distribuição, ou distribuidoras, ou atacadistas, enfim, essas empresas que depois vai pulverizar esse produto no mercado. E a segunda operação, né, a segunda etapa é a secundária, e a secundária já é o processo de distribuição, ou seja, eu vou pegar o produto e distribuir no supermercado, na farmácia, na padaria, enfim, no ponto de venda. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar especificamente do transporte secundário. Então, a cadeia de frio do sorvete na secundária, ele começa com a câmara fria. A câmara fria, ela, para o sorvete, o limite máximo mais quente que pode ficar é menos 18, sendo que o adequado, o ideal, é menos 22. Esse produto, ele precisa estar nessa câmara fria e que essa câmara fria, ela esteja estável, porque mesmo dentro do limite de temperatura, se você varia muito, mais gelado e mais quente, menos 24, menos 26, depois vai voltando, isso faz o efeito sanfona no produto que acaba também perdendo um pouco de qualidade. A segunda parte do processo é o transporte. O transporte do sorvete ele é feito geralmente por caminhões de plaqueotética, que é um caminhão que internamente ele é revestido por placas, no qual a refrigeração consiste em esse caminhão ficar ligado à tomada durante toda a madrugada, para acumular uma carga térmica e daí poder partir para fazer as entregas com essa carga que foi acumulada. Esse caminhão ele se caracteriza por um caminhão que ele não anda refrigerando, como os caminhões de ar forçado. E o último item dessa cadeia é os freezers no ponto de venda, que na verdade são conhecidos como conservadoras e eles têm que estar, no caso do sorvete, pelo menos a menos 18, o ideal também que esteja a menos 22. Uma curiosidade importante é que desses 3, câmara fria, veículo, freezer no ponto de venda, apenas a câmara fria tem a capacidade, foi projetado para gelar o produto. Tanto o caminhão quanto os freezers no ponto de venda, eles foram projetados para manter esse produto dentro da temperatura que chega. Claro que depois de um longo período de exposição, sim, ele vai gelar, mas não é tão rápido esse processo. Então, para que eu tenha uma qualidade no meu transporte de sorvetes, quais são os pontos que eu tenho que ficar atento? Primeiro, temperatura da câmara fria. Tem que estar pelo menos a menos 18, o ideal a menos 22 graus Celsius. Transporte. Esse caminhão deve ser ligado à tomada, deve acumular uma carga de pelo menos 30 graus Celsius, que é onde o líquido congela. Tem que operar as entregas e tem que estar voltando a pelo menos 18 ou menos 16, porque ao longo da jornada do caminhão, a temperatura tende a subir, já que o caminhão não anda refrigerando, não tem nada mantendo a temperatura daquele caminhão. Gostaria de mostrar para vocês, na prática, como que esse monitoramento pode ser feito para garantir que o processo da cadeia de frio do sorvete seja cumprido da forma adequada e as perdas com problemas de variação de temperatura sejam reduzidas ao mínimo. Bom, pessoal, então entrando aqui na plataforma, seguindo aquele processo, primeiro a gente garantir que a nossa câmara fria está ok, que ela não está dentro dos limites de temperatura e que não está tendo grandes variações. Eu estou aqui no relatório de desempenho de temperatura. Entrando aqui na nossa câmara fria de exemplo, a gente está olhando aqui o mês de novembro de 2025 e nele a gente observa aqui dia a dia como que está o comportamento da nossa câmara. Então dia 1º, a temperatura máxima que chegou a 19,8, ou seja, tranquilo, a mínima menos 23, ficou 0% dentro do padrão. Então o que é o padrão? É menos 20 ou mais gelado do que isso. 5 minutos fora do padrão, provavelmente de gelo, a média de 22,3 e desvio, que é o que olha a variação, está em 0,4, que é um número muito bom. O segundo processo é olhar para os caminhões. Entrando aqui no veículo, então o que eu preciso garantir que ocorra no veículo? Que ele saia na temperatura adequada e volte na temperatura adequada. Isso significa que, no caso de caminhão de plaqueotética, ele saia a pelo menos menos 33 ou mais gelado do que isso, faça as entregas e no final do dia ele volte com pelo menos
menos 18. Menos 16 é aceitável. Mais quente do que isso é importante a gente investigar. Então estamos aqui olhando, né, ainda no mês de novembro. Então esse relatório meu, ele apresenta apenas dados quando tem operação. Então no dia 3, segunda-feira, o carro saiu às 6h44 com menos 33,9, ok. Retornou às 16 horas com menos 21, perfeito, caminhão muito bom. No dia 4, coisa semelhante. Bom, no dia 8 a gente vê que o caminhão provavelmente não tinha produto, que estava com 18 positivo. E no dia 10 saiu com menos 32, retornou às 18 horas com menos 20, tudo dentro do padrão, nada fora do contexto, o que me garante que essa operação ela foi feita com sucesso. Bom, existem alguns problemas que podem acontecer. O primeiro é, na hora da partida, o caminhão não está menos 30. Ou ele não ficou tempo suficiente ligado à tomada, ou então o sistema de refrigeração está comprometido, vazou gás, alguma coisa do tipo, e não está tendo a capacidade de manter a carga gelada. Um segundo cenário que pode acontecer é gelou, beleza, menos 33, por exemplo, só que no final do dia está batendo 5, menos 5 ou 0, ou seja, eu perdi muita temperatura ao longo do dia. Nesse cenário, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, durante as entregas, eu tenho um problema de operação, que é o motorista abrir 2, 3 portas no momento da entrega, eu crio uma corrente de ar dentro do caminhão e então eu vou começar a perder mais temperatura mais rápido. E sendo que o adequado é que o motorista ele abre uma porta, retira a mercadoria do caminhão. Os caminhões de sorvete geralmente têm várias portas na lateral exatamente para isso. Depois que ele fecha uma porta, ele abre outra porta e vai retirando as mercadorias. Esse é o processo natural e esse é o que garante que o que não crie uma corrente de ar ali na plataforma. Bom, o segundo problema que pode ocorrer é o que? O caminhão está seguindo a operação correta, está abrindo uma porta por vez, está abrindo o mínimo necessário, mas ainda assim eu perco temperatura muito rápido ao longo do dia. Bom, nesse cenário, o baú já está comprometido, né? Então a sua capacidade térmica de manter ele está comprometido, está encharcado, geralmente o pessoal fala, né? Está encharcado, está com vazamento, alguma coisa assim. Então o baú precisa ir para um reparo. Agora eu vou mostrar para vocês o relatório de entregas, que é aquele que prova a temperatura da entrega da mercadoria caso haja um questionamento. Então aqui nós estamos aqui apresentando um relatório de entregas, é um relatório bem completo porque ele, além de mostrar todo o processo da entrega, da operação, ele também mostra a temperatura e o que o motorista fez durante a entrega. Então a leitura dele é muito simples. Às 6h49 o caminhão saiu aqui da Comercial Limitada e chegou às 7h07 no Supermercados Limitada. Ele gastou 18 minutos no trajeto, andou 15 quilômetros e lá ele ficou parado por 53 minutos, sendo que a média desse cliente é 35, ou seja, ficou com um tempo bem superior. E no ato da entrega, o caminhão estava com a placa a menos 33. O motorista marcou às 8 horas que a mercadoria do pedido X aqui foi entregue, certo? Às 8 horas o caminhão então saiu do Supermercados Limitada e chegou às 8h11 no Comércio de Produtos BA. Ele gastou 11 minutos no trajeto, 7,5 quilômetros e lá ele ficou parado por 6 minutos. E a temperatura estava a menos 28. E daí por diante, né? A terceira parada, que são duas aqui, provavelmente 2 pedidos. A gente tem o caminhão saindo às 8h17 aqui do Comércio de Produtos BA e chegando às 8h18 aqui no Carrefour. Chegando no Carrefour, ele ficou parado por 1 hora e entregou o produto a menos 28. Então aqui eu tenho um detalhamento da temperatura de cada uma das entregas. E se a gente vai passando aqui, a gente vai observando que o caminhão vai esquentando ao longo do dia, mas no final do dia ele chega para encostar na temperatura de menos 22, o que garante que a operação foi com sucesso. Tudo que eu mostrei aqui foram relatórios voltados para a operação, para o pessoal que está ali acompanhando tudo, garantindo que tudo ocorra bem, que a gente tenha uma eficiência e uma eficácia nas entregas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma tela voltada para os gestores. O gestor, o diretor, tem muito interesse de que os produtos sejam entregues da forma adequada, que a marca seja preservada, que a confiança seja mantida, mas ele precisa, então, ter isso de uma forma mais resumida. Então, para isso, a gente tem as dashboards da Waydata, no qual o gestor, ele, numa pequena olhada, no olhar rápido, ele consegue ver toda a sua operação e já garantir a sua qualidade. Bom, então eu abri aqui a eficiência de temperatura, eu caio nessa tela. Chegando aqui, eu posso escolher o filtro, né, que eu quero ver, os últimos 7 dias, os últimos 4 semanas, trimestre, semestre. O que eu quero olhar?
se meus caminhões estão partindo ok, se eles estão efetivando as entregas ok e se eles estão chegando ok. A gente tem essas 3 possibilidades, então eu vou começar aqui pela partida, na minha operação de sorvete, e eu estou definindo aqui que a minha margem é 95%, ou seja, minha meta é que meus caminhões estejam pelo menos a 95% das vezes saindo de forma adequada. O ideal é 100% sempre, né? Bom, aplicando o filtro aqui, então eu apliquei o filtro para o mês de outubro, né? E o que nós temos aqui? Então, cada barra dessa corresponde a um dia do mês, e aqui está dizendo, dia 1º foi sábado, né? Falou que 85% dos caminhões saíram de forma adequada. Existe um problema aqui para minha meta. No dia 2, dia 3, tudo bem. Dia 4 não teve operação. Dia 5, 80, depois uma série de 100 e daí por diante. Das minhas 153 partidas, 133 foram ok e 20 estão abaixo, não estão fora da qualidade. Cabe ao gestor então entrar e entender o que aconteceu com esses caminhões e tomar as providências para que não ocorra mais. Encerramos hoje o episódio sobre a cadeia de frio do sorvete. Espero ter contribuído que esse conhecimento melhore operações das empresas. Peço que comente, compartilhe. Se tem alguma dúvida, comente no nosso canal que a gente grava novos vídeos respondendo as dúvidas. Continue acompanhando os nossos episódios. Um grande abraço.